Olá a todos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de segurança do trabalho. Mais uma vez, enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também mais uma vez com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. Vamos começar falando sobre os riscos ambientais ocupacionais. Quase todas as atividades oferecem riscos à saúde do trabalhador. Umas mais riscos do que outras, e uns riscos mais perigosos do que outros. Então, o primeiro passo da segurança do trabalho foi identificar os riscos à saúde do trabalhador na atividade que ele desenvolve. Essa identificação e análise dos riscos ambientais no trabalho é objeto da área do conhecimento conhecida como higiene do trabalho. É a ciência que reconhece, avalia e controla todos os fatores ambientais de trabalho que podem causar doenças ou danos à saúde dos trabalhadores. Os fatores ambientais são chamados de riscos ambientais. Esses riscos podem ser divididos em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos ou de acidentes. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Os agentes físicos que vemos aqui são causados por qualquer transferência de energia. Aqui temos os tipos de riscos físicos. O primeiro aqui é o ruído. Ele é um som capaz de causar uma sensação indesejável e desagradável para o trabalhador. Se for muito alto ou se for por um período longo, pode causar perda da audição. Além disso, pode causar também fadiga, nervosismo, aumento dos batimentos cardíacos e irritabilidade. O controle do ruído pode ser feito através de medidas de controle coletivo, como substituição do equipamento por outro menos barulhento, lubrificação, isolamento acústico, manutenção. Se ainda assim o risco persistir, pode-se usar um protetor auricular, que é um tipo de equipamento de proteção individual. Outro risco físico é o calor, que é encontrado em várias atividades, como siderurgia, indústrias de vidro, trabalho com motores, autoclaves e estufas. O calor pode gerar desidratação, cãibras, choques térmicos e queimaduras. Como medidas de controle do calor, pode-se usar aclimatação do indivíduo, limitação do tempo de exposição, educação e treinamento sobre os equipamentos, controle médico, ventilação do ambiente, exaustão do ambiente. Se o risco persistir, deve-se usar equipamentos de proteção individual, como luvas. O frio também é um risco à saúde do trabalhador. Geralmente, essas ocorrências acontecem em indústrias alimentícias, indústrias farmacológicas, frigoríficos, câmaras frias. O frio excessivo pode diminuir os batimentos cardíacos, causar sonolência, redução da atividade mental, perda da consciência, coma e até a morte. Como medidas de controle, temos as vestimentas adequadas, a aclimatação do ambiente e o controle médico. O trabalhador pode sofrer também com as vibrações de máquinas e equipamentos. Em atividades como uso com vibradores, marteletes pneumáticos, motosserras, ônibus e tratores. As vibrações podem provocar deficiências circulatórias, problemas nas articulações, lombalgias e outras dores. A troca de máquinas, uso de calços e sapatas de borracha, manutenção e lubrificação são medidas para diminuir a vibração. As radiações ionizantes são outro tipo de agente físico. Os raios-x, alfa, beta e gama podem penetrar no organismo, causando alterações no DNA e problemas como anemia, câncer e alterações genéticas. A proteção contra esse risco é feita através de revestimento de chumbo, em proteções nas paredes, nas portas
e em equipamentos de proteção individual, como aventais e proteções de membros. E existem as radiações não ionizantes, que também são riscos à saúde. São radiações eletromagnéticas cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos do organismo. Como exemplos, temos o infravermelho, micro-ondas, ultravioleta e lasers. Os raios infravermelhos e ultravioletas são encontrados em trabalhos com solda e na exposição da pessoa ao sol. As micro-ondas são encontradas no ambiente doméstico, em estações de radar, de radiotransmissão e em fornos elétricos. Já o laser é encontrado em indústrias metalúrgicas, na indústria em geral, na medicina e em outros. As radiações podem causar queimaduras, prejudicar a visão. No caso de exposição ao sol, pode acontecer, além de queimaduras de primeiro grau, insolação e predisposição maior para o câncer de pele. Podemos nos proteger das radiações não ionizantes com o uso de protetor solar e equipamentos de proteção, como óculos, bonés ou chapéus, roupas protetoras e protetores faciais. Outro tipo de risco físico são as pressões anormais, que são pressões diferentes da pressão atmosférica. Elas podem causar problemas de saúde, como embolia, aneurisma e derrame. A presença de pressão atmosférica anormal é encontrada em serviços de mergulho, construção de túneis ou de fundações submersas de pontes, escavações e outras. E temos também a umidade, que está presente em locais de trabalho alagados ou encharcados. A pele do trabalhador pode sofrer com o excesso de umidade. Podem ser usados também equipamentos de proteção, como botas, luvas e roupas impermeáveis. Aqui nós temos tipos de riscos químicos. Todos esses tipos aqui são riscos químicos. O primeiro são as poeiras. Elas são partículas sólidas dispersas no ar por ação mecânica, como a ação do vento, de lixadeiras, raspagem, abrasão, polimento, acabamento, escavação, colheita, corte de pedras. As poeiras podem causar doenças nos pulmões, que são chamadas de pneumoconioses, além de alergias e irritações nas vias aéreas. Outro tipo são os fumos, que também são partículas sólidas, mas causadas pela condensação de gases provenientes de alguma queima, durante processo de soldagem, por exemplo. Então, a substância que é sólida passou no processo de soldagem para o estado gasoso. E aquela fumacinha que sai durante a soldagem, depois ela solidifica dentro das vias aéreas. Esses fumos podem causar também pneumoconioses ou envenenamento. As substâncias químicas podem formar também névoas, que são partículas líquidas dispersas no ar, como jatos ou sprays. Como exemplos, temos névoas de tintas nas pinturas. Podem provocar efeitos de acordo com a substância. Outro tipo de estado da substância são as neblinas, que são partículas líquidas, mas originadas da condensação de gases provenientes de algum processo térmico. É diferente das névoas, que são causadas por dispersão. Por exemplo, uma neblina de ácidos pode se formar dentro de um galpão de galvanização, irritando os olhos, pele e vias aéreas. Já os vapores são elementos que, em temperaturas acima do normal, estão no estado gasoso. Um exemplo são os vapores da gasolina, na hora do abastecimento. E temos também os gases, que na temperatura normal estão no estado gasoso. Eles não têm forma nenhuma. Eles podem ser asfixiantes, como o gás de cozinha, como o argônio, o gás carbônico, ou podem ser tóxicos, como o monóxido de carbono, a amônia e o cloro. Para os gases, existe o valor do limite de tolerância, que é a concentração máxima que o gás pode estar no ambiente, sem causar mal às pessoas. Os valores de limite de tolerância estão descritos na NR15.
Para a proteção dos trabalhadores, poderemos utilizar as medidas de engenharia, como a ventilação, a exaustão, o isolamento dos riscos químicos, tratamento das substâncias químicas. Podemos também utilizar equipamentos de proteção individual, que bloqueiam as portas de entrada da substância, como máscaras, roupas protetoras e óculos de proteção. Vamos ver então as formas de absorção da substância no organismo. Nós teremos o primeiro contato da substância com o organismo, aí essa substância vai entrar no organismo por algum local que chamamos de porta de entrada. Temos basicamente 3 portas de entrada possíveis do ponto de vista ocupacional. Vamos ver aqui quais são elas. A primeira porta de entrada que veremos é o sistema respiratório. É por ele que cerca de 90% das intoxicações ocupacionais acontecem. O sistema respiratório começa aqui no nariz. Passa pelas vias aéreas, onde a gente tem a faringe, que é a garganta, temos a laringe, depois temos a laringe é onde forma a voz, depois temos a traqueia, os brônquios e os bronquíolos aqui dentro do pulmão. Esse aqui é o pulmão, 2 pulmões, um pulmão de cada lado. Então, o ar percorre esse caminho. E aqui nos pulmões, o ar chega até os alvéolos. Nesse local, o sangue passa aqui dentro dos vasos, bem pertinho dos alvéolos. Aqui a gente tem uma representação do alvéolo e aqui é onde o sangue está passando. Aí nesse local acontecem as trocas gasosas. O oxigênio que vem no ar vai passar para o sangue e o gás carbônico que estava vindo do sangue passa para o alvéolo. Dessa forma, quando eliminamos o ar, mandamos para fora do nosso corpo o gás carbônico e absorvemos o oxigênio. No caminho que o ar percorre, existem mecanismos de segurança que tentam barrar e eliminar substâncias nocivas, também impurezas e micro-organismos. Estes mecanismos são os cílios, o muco, que é produzido, a tosse e o espirro. As impurezas e poeiras ficam retidas no muco e os cílios ficam varrendo esse muco até ele chegar na garganta aqui. Chegando lá, os mecanismos de tosse e espirro são ativados e a pessoa elimina esse muco com as impurezas e substâncias junto, ou cuspindo ou engolindo o muco. A garganta faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo. O ar e o alimento vão passar por ali. Então, se a pessoa engolir, o muco vai passar pelo sistema digestivo e pode ser eliminado pelas fezes. Nós vimos então por onde o ar passa e da mesma forma que o ar percorre esse caminho, algumas substâncias tóxicas também podem entrar. Outra forma de absorção de substâncias é através da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela reveste todo o nosso corpo. Aqui nós temos um esquema de como é constituída a pele. Ela é formada pela epiderme, essa camada mais externa, pela derme, que é a camada intermediária, essa aqui, e pelo tecido subcutâneo, esse mais internamente. A epiderme tem as suas células bem juntinhas. Ela forma a última barreira antes do meio externo, impedindo a entrada de impurezas e de micro-organismos, e impedindo também a saída de substâncias importantes. Vocês podem ver aqui que na ilustração que ela não tem muita coisa, só as células bem justapostas, bem juntinhas. Nela temos também os melanócitos, que dão a coloração da pele. Já na derme, nós temos várias estruturas. Nós temos os vasos sanguíneos, aqui temos uns exemplos. Temos nervos, aqui por exemplo. Temos glândulas sudoríparas, que produzem o suor.
nós temos glândulas sebáceas que produzem a secreção para lubrificar e para umidificar a pele. Temos pelos, que estão aqui. Temos terminações nervosas para que a gente sinta o tato, a dor, o calor e o frio. Temos terminações nervosas aqui e aqui também é uma delas. Já o tecido subcutâneo, mais abaixo, contém várias células adiposas, células cheias de gordura. Estas células servem como reserva de energia se necessitarmos. Servem também como modelador do corpo e servem como isolante térmico, para que não percamos muito calor para o meio ambiente. Nós temos aqui do lado as funções da pele. Elas servem, como nós já falamos, de proteção contra micro-organismos, infecções, traumas e queimaduras. A pele também preserva a nossa sensação. O tato, o calor, o frio, a dor, a pressão. Outra função é colaborar para o equilíbrio da água através do suor. A pele também serve para regular a temperatura do corpo, mantendo a temperatura corporal entre 36 e 37 graus. A pele também participa da produção de vitamina D, através da exposição ao sol. E também tem papel na resposta imune, porque tem células de defesa que combatem micro-organismos. Vemos que a pele tem várias funções e é imprescindível para a proteção do organismo. Mas as células da pele são formadas por vários compostos, inclusive água e lipídios, que são as gorduras. E algumas substâncias químicas são oleosas, tendo, portanto, afinidade com a pele. Então, quando estas substâncias entram em contato com a pele, elas podem ser absorvidas, passando pelas células epiteliais e chegando até o sangue. Podem também produzir reações locais, como irritação, corrosão, coceira, alergias e vermelhidão. Vale enfatizar que a pele recobre todo o corpo. Em alguns locais ela não tem a epiderme, e aí a gente chama de mucosas. Inclui também os olhos, que são revestidos também por mucosas. Outra porta de entrada de substâncias químicas é o sistema gastrointestinal ou via digestiva. É o sistema por onde passa o alimento. A função dele é digerir e absorver os nutrientes de que necessitamos. Esse sistema começa aqui, na boca, passa pela faringe, também, que é a garganta, por esse órgão que é o esôfago, passa pelo estômago, depois vai para o intestino delgado, que é extenso, aqui é uma representação, mas ele é muito maior do que isso, e depois para o intestino grosso, até sair aqui no reto e no ânus. Nós temos aqui na figura dois órgãos que têm a função de produzir substâncias digestivas. Eles são o fígado, aqui que produz a bile, e o pâncreas, perto aqui do estômago, que produz o suco pancreático. Então, os alimentos e líquidos passam por quase todo esse sistema até serem absorvidos. O que não será utilizado ou absorvido pelo corpo vai sair na forma de fezes aqui no ânus. Se você comer uma coisa que não é digerida nem absorvida, como um plástico ou uma pedra, essa coisa vai passar por todo o sistema e ser eliminada. Algumas partes dos alimentos que consumimos não são digeridas, como a casca do feijão, a casca do tomate e algumas folhas das saladas. Mas elas são importantes porque estimulam o trânsito dos alimentos no intestino. Estas são eliminadas nas fezes. Então, se nós ingerirmos alguma substância química, ela passará por todo esse caminho também, até ser absorvida ou eliminada, e pode causar problemas. Se ela for corrosiva, por exemplo, pode passar queimando todo o trajeto intestinal. Se ela for tóxica, pode causar diarreia ou ser absorvida e causar outros sintomas.
Então nós vimos os tipos de riscos físicos e os riscos químicos. Vamos continuar com os demais riscos, os biológicos, ergonômicos e de acidentes. Os agentes biológicos são formados por micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Esses micro-organismos são invisíveis a olho nu. Eles podem causar doenças, estragar os alimentos. Os casos mais comuns são infecções, doenças como tétano, hepatite, tuberculose, micoses, diarreias. Algumas medidas de controle podem ser adotadas, como vacinação, medicação, métodos de controle e utilização de EPIs. Os trabalhadores podem também sofrer de riscos ergonômicos. Eles englobam fatores fisiológicos e psicológicos relativos à execução das atividades profissionais. Como riscos ergonômicos, temos o esforço físico intenso, o levantamento e transporte de peso excessivo, postura inadequada, repetitividade, iluminação adequada, ruído e outras situações que causam estresse no trabalhador. Temos ainda como fatores psicológicos estressantes os ritmos excessivos de trabalho, o trabalho em turno diurno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas. Esses aspectos ergonômicos, se presentes na vida ocupacional todos os dias, por anos, podem levar a problemas de saúde. E temos também os agentes mecânicos, que são responsáveis por lesões diretas nos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações, queimaduras e casos ainda mais graves como amputações e mortes. Toda essa análise é realizada para que consigamos descobrir os riscos e as medidas preventivas para que não aconteça nada de mal à saúde do trabalhador. A partir dessa análise foi possível detectar os fatores geradores de acidentes no trabalho. Aqui nós temos os fatores possíveis geradores de acidentes do trabalho. Um dos fatores é o arranjo físico inadequado. Ele é referente ao mau aproveitamento do espaço no local de trabalho, como máquinas em posições inadequadas, materiais mal dispostos, móveis com má localização. A ordem e a limpeza precárias, que podem interferir no comportamento do trabalho, também são um risco. As máquinas e os equipamentos sem proteção, como falta de proteção em correias, em polias, em correntes, eixos, podem prender a pessoa pelas mãos, ou pelas roupas ou pelos cabelos. As ferramentas inadequadas ou defeituosas. Nesses casos inclui-se o improviso. Como exemplo, temos o ato de fixar um prego com a lateral de um alicate ou abrir uma lata com uma chave de fenda. A iluminação inadequada também é um risco. Ela pode causar acidente. A iluminação fraca ou ofuscante pode prejudicar as condições de trabalho. Também a eletricidade é um dos fatores de risco, pois pode causar queimaduras, quedas e parada cardiorrespiratória. Outro fator de risco de acidentes é o risco de incêndio ou explosão, pois parte dos materiais podem incendiar, não só os inflamáveis, outros materiais também podem incendiar. E o armazenamento inadequado, que deve ser feito, esse armazenamento deve ser feito seguindo as recomendações previstas pelas normas regulamentadoras para cada material. Referente às intoxicações por substâncias químicas, duas NRs trazem alguns cuidados. Uma delas é a NR15, que fala sobre insalubridade. Ela é um adicional ao salário do trabalhador, essa insalubridade, que pode ser de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. No anexo 11 da NR15, esse anexo determina também os limites de tolerância, como um tipo de monitorização do ambiente com relação aos riscos químicos.
Segundo a ANR, a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorre com a conservação do ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização dos equipamentos de proteção individual. E tem também a NR7, que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Essa NR estabelece regras para monitorar as condições de saúde do trabalhador, através de exames de sangue ou de urina ou outro material biológico. Uma importante ferramenta para a prevenção dos riscos ocupacionais é o mapa de risco. É uma representação gráfica dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Sua elaboração é baseada em inspeções de segurança. Bom, as inspeções de segurança, aqui, elas são vistorias e observações que se fazem nas áreas de trabalho para descobrir situações de risco à saúde e à integridade física do trabalhador, prevenindo a ocorrência de acidente de trabalho. Aqui nós temos as modalidades de inspeção, os tipos de inspeções de segurança. Temos as inspeções gerais, que são feitas em todos os setores da empresa e abrangem todos os aspectos de segurança, higiene e medicina do trabalho. Nós temos as inspeções parciais, que são feitas em determinadas áreas ou setores onde existe algum problema. Nós temos as inspeções de rotina, que são as feitas pela CIPA e pelos setores de segurança, e aquelas que são feitas pelos próprios trabalhadores em suas máquinas e ferramentas. Nós temos as inspeções periódicas, que são feitas pelos setores de manutenção e engenharia, que levantam os riscos existentes em ferramentas, máquinas, equipamentos e instalações elétricas. Ainda temos as inspeções eventuais, que são feitas sem marcação prévia, de surpresa, para solucionar problemas urgentes. Existem também as inspeções oficiais, realizadas por agentes de órgãos oficiais e empresas de seguro. E temos também as inspeções especiais. São realizadas por técnicos especializados com aparelhos de teste e medição, como medição de ruído, de temperatura, de umidade. Aqui nós temos as etapas das inspeções de segurança. Elas são sensivelmente diferentes, mas todos os tipos de inspeções seguem os mesmos passos. O primeiro passo é a observação. Observar o que é importante, considerar o aspecto humano, o aspecto material, analisar os dados já conhecidos e a experiência do dia a dia. Depois vem a informação. Comunicar aos responsáveis sobre irregularidades, se houver, e discutir qual a melhor medida a ser tomada para resolver o problema. Depois vem o registro, registrar o que foi observado e as recomendações. Em seguida, vem o encaminhamento formal dos registros feitos para que a solicitação possa ser acompanhada em sua resolução. E este acompanhamento é o último passo da inspeção. A inspeção e a solução dos problemas proposta será avaliada constantemente. A partir da realização das inspeções, pode ser elaborado o mapa de risco do ambiente de trabalho. O mapa de riscos é uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados em cada setor. É utilizado para indicar todos os pontos de riscos que a CIPA encontrar e tornar possível sua visualização. Aqui nós temos exemplos de um mapa de risco. Convencionou-se usar círculos para representar os riscos. Um círculo pequeno representa um risco leve. Um círculo médio representa um risco médio e um círculo grande representa um risco grave. Os círculos têm também cores diferentes para riscos diferentes. A cor verde representa risco físico, como ruído, vibração, calor, etc. Aqui nós temos a cor verde, um exemplo aqui.
O vermelho determina um risco químico, como poeiras e gases. O marrom representa um risco biológico, como vírus, bactérias, risco de pegar doenças. O amarelo é o risco ergonômico. Aqui nós temos exemplos de riscos ergonômicos, como o peso, a postura e outros. E o azul representa o risco de acidentes. Aqui do lado direito temos um mapa de risco. Fica uma espécie de planta do local de trabalho com os ambientes representados e os círculos dos riscos em cada ambiente. Outro assunto que nós falamos na aula passada é sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela está prevista na NR5 e é constituída por representantes dos empregados e dos empregadores. No caso do representante dos empregados, é feita uma eleição e os representantes do empregador são designados por ele. Aqui nós temos as atribuições básicas da CIPA. Uma delas é a investigação das causas, circunstâncias e consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais. Ela é feita juntamente com o SESMIT. A CIPA também participa da análise de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Através dessa análise são estabelecidas medidas preventivas, que também fazem parte das atribuições da CIPA. São sugeridas também juntamente com o SESMIT. É papel da CIPA a divulgação de informações pertinentes sobre as normas de segurança e medicina do trabalho. Um momento utilizado para essa divulgação é a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. A CIPA organiza uma semana de atividades preventivas, normalmente escolhendo um tema relacionado à segurança do trabalho e realizando ações de prevenção durante esse período. E é papel da CIPA promover uma interação entre as pessoas, os trabalhadores, os órgãos das instituições, sempre visando a prevenção da saúde. Bom, e aqui termina nosso assunto da aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês, um abraço a todos e até a próxima aula.